Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Posso lavar a louça para uma refeição? Pergunta a menina sem teto. O homem rico age por uma noite fria de novembro. Seattle estava envolta em uma névoa leve. Os postes de luz lançavam uma luz amarela difusa sobre as calçadas molhadas, enquanto a chuva fina e persistente desenhava rios nas janelas dos arranha-céus. Buzinas soavam ao longe, os trens elevados do metrô rugiam sobre as avenidas, e os transeuntes passavam apressados, agasalhados em seus casacos, sem olhar uns para os outros, absortos em seus pensamentos ou nas telas dos celulares. A cidade brilhava, sim, mas não com calor, apenas com luxo, com janelas fumê, com vitrines reluzentes onde os moradores de rua eram apenas sombras invisíveis. Na vizinhança de Capitólio, meca da burguesia moderna e dos prédios de escritórios, um homem de terno e gravata emergia de uma torre de vidro. Ele era alto, ereto e autoconfiante. Suas têmporas grisalhas lhe conferiam uma elegância natural. Era Ethan Caldwell, 56, fundador e CEO da Investimentos Caldwell em Monroe, uma empresa financeira presente em 8 países. Nos círculos econômicos, seu nome era sinônimo de poder, estratégia e frieza. Seus funcionários o temiam tanto quanto o admiravam. Seu escritório no último andar recebia apenas reuniões essenciais. As decisões em seu escritório eram rápidas, precisas e às vezes brutais. Naquela noite, porém, ele não estava assinando um contrato. Estava tendo um jantar estratégico com 2 investidores japoneses de Tóquio, um momento decisivo para um novo fundo dedicado à inteligência artificial. O telefone vibrou. Ele olhou rapidamente para a tela. Vespertino aguarda, Sr. Caldwell. Sala privativa, seus convidados estão a caminho. Atravessou a rua, evitando uma poça d'água, ajeitando as mangas do casaco de cachemir. O restaurante estava logo ali, fachada elegante e logotipo discreto gravado no mármore preto. Estava prestes a abrir a porta quando uma voz, quase abafada pelo barulho dos carros, surgiu à sua direita. Senhor, por favor, posso lavar a louça de uma refeição? Só um prato. Ele parou subitamente. Era fraco, mas claro. Não era uma reclamação. Não era um apelo. Era uma proposta simples. Ele virou a cabeça. Ao pé do muro baixo que separava a entrada do restaurante da calçada, uma garotinha ficou ali parada. Ela tremia em um casaco grande demais para ela, com as mangas quase cobrindo as mãos. Seus pés descalços pisavam no concreto gelado, vermelho, coberto de terra. Seu cabelo estava emaranhado pela garoa. E seus olhos, grandes olhos castanhos, encaravam Ethan com uma intensidade desarmante. Ela não estava com medo. Não implorava com resignação. Mantinha-se ereta, digna. Apenas, desesperada, mas de pé. Qual o seu nome? Ethan perguntou surpreso, com a voz mais suave do que ele esperava. Meu nome é Ter Esperança, senhor. Hope Williams. Eu não sou ladra. Só estou com fome. Mas eu posso ajudar, eu sei lavar, eu sei varrer. Mamãe disse que nunca se deve pedir nada de graça. Um arrepio percorreu sua espinha. Ter Esperança. O nome atingiu Ethan com força. Um golpe invisível. Ele sentiu a garganta apertar. Uma lembrança tão vívida quanto um flash passou por sua mente. Emília, sua filha, sentada uma manhã de pijama no parapeito da janela, com um chocolate quente nas mãos, dizendo a ele, sabe, pai, eu queria que todas as meninas tivessem um nome feliz, tipo Esperança. Emily morrera 5 anos antes, em um acidente de carro, inesperado, injusto, e nunca realmente superada. Ethan respirou fundo. Seu terno de repente ficou pesado. O mundo dos negócios recuou por um instante. Ele não era mais um CEO. Não era mais o homem de Wall Street que veio conquistar o Oeste. Era o pai em luto de uma pequena alma perdida que carregava como uma ferida aberta o nome que a vida lhe arrancara. Ele se ajoelhou delicadamente para ficar na altura dos olhos dela. Você não precisa lavar nada hoje à noite, Hope. Você vem jantar comigo. Tudo bem? Ela hesitou, piscou, como se duvidasse de ter ouvido direito. Mas eu estou sujo, eles não me deixam entrar. Ela olhou para os pés, envergonhada. Ethan viu os dedos dos pés vermelhos de frio, as unhas quebradas e um buraco na calça até o joelho. Seu coração afundou ainda mais. Se alguém disser uma palavra, eles vão sair. Eu prometo. Eu estou pagando aqui. E você é meu convidado. Ele estendeu a mão. Um gesto simples, mas imenso. Hope olhou para ele com cautela, então colocou seus dedos trêmulos nos dele. Ele sentiu sua finura, sua fragilidade, e sua força também. E juntos eles atravessaram a porta.
Os servidores hesitaram por um instante ao ver o empresário entrar acompanhado de uma menininha imunda e trêmula. Um deles, visivelmente envergonhado, deu um passo à frente pronto para protestar. Mas um único olhar de Ethan, gélido, calmo e autoritário, bastou para fazê-lo recuar. O homem não era do tipo que discutia quando tomava uma decisão. Quarto privativo por favor. Sem dizer uma palavra, eles obedeceram. Um par de portas de vidro se abriu, dando acesso a uma elegante sala de estar revestida de madeira escura e iluminada por um moderno lustre de vidro soprado. Uma grande mesa oval, primorosamente posta, estava no centro. Pratos adornados com folhas de ouro, talheres de prata, guardanapos impecavelmente dobrados. Tudo parecia ter saído de uma revista de luxo. Hope ficou paralisada na porta por um instante. Seus olhos se arregalaram, ao mesmo tempo maravilhada e nervosa. Ela nunca tinha visto nada tão bonito. Uma mesa tão grande para apenas 2 pessoas? Uma sala tão silenciosa, tão quentinha só para elas? Ethan, atento, colocou delicadamente a mão nas costas dela para encorajá-la a seguir em frente. Ela caminhou com passos curtos, quase na ponta dos pés, depois sentou-se na cadeira que lhe foi indicada. Ela ficou de pé ereto como um soldado, mãos cruzadas sobre os joelhos, sem ousar tocar em nada. Um garçom se aproximou discretamente. Senhor Caldwell, o menu degustação de 7 pratos está pronto. Devo levá-lo? Ethan assentiu e então se virou para Hope. O que você quer comer, Hope? Pode pedir o que quiser. Não tem limite. Ela deu de ombros timidamente. Não sei. Pão quente e talvez, um pouco de frango? Leve-lhe frango assado, vegetais frescos, arroz com manteiga. E pão quente, é claro, ele disse ao garçom. Então ele acrescentou mais calmamente, e chocolate quente. Com marshmallows. Muito. Hope se sobressaltou um pouco com isso, e então um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ela não disse nada, mas seus olhos falaram por ela. Quando a comida chegou, ela esperou educadamente que Ethan desse a primeira mordida. Então, com uma lentidão quase cerimoniosa, ergueu o garfo, pegou um pedacinho de frango e provou. Fechou os olhos. A carne derretia em sua boca, quente, macia, perfeitamente salgada. Mastigou devagar, como se temesse que a comida desaparecesse se ela se movesse rápido demais. É tão bom quanto um sonho. Ela respirou. Ela comeu com cuidado, sem mergulhar na comida, como muitos fariam depois de dias de fome. Ela comeu sem pressa. Cada mordida parecia uma dádiva. Uma graça? Ethan a observou emocionado, sem realmente entender o porquê. Aquela garotinha tinha algo dolorosamente digno. Ela não tinha fome apenas de comida. Tinha fome de respeito, de segurança, de atenção. De normalidade. E a sua mãe? Qual era o nome dela? Ele perguntou em voz baixa, enquanto começavam o próximo prato. Hope ergueu os olhos. Ela largou o garfo, como se falar sobre a mãe valesse a pena parar para comer. O nome dela era Angela Williams. Ela trabalhava em um pequeno café, não muito longe do mercado de Fremont. Todos gostavam dela. Ela sempre me dizia que um sorriso valia mais do que uma nota de $1. Ela fez uma pausa, brincando com a ponta do guardanapo. Um dia, ela adoeceu. Tossia muito. Estava perdendo peso. Sentia dores, mas continuou trabalhando. Disse que a doença passaria. Só que era câncer. Sua voz falhou um pouco, mas ela continuou. Como não tínhamos plano de saúde, eles não queriam interná-la no hospital imediatamente. Ela morreu na nossa casa, no nosso pequeno estúdio. Eu estava lá. Ethan sentiu a garganta apertar. Não sabia o que dizer. Não havia nada a dizer. Nada justo, pelo menos. Hope continuou em voz baixa. E depois fui para um asilo. Mas lá não era bom. Crianças mais velhas roubavam minhas coisas. Um adulto gritou comigo porque eu queria guardar uma foto da minha mãe no bolso. Eu fugi. Dormi perto de uma rodoviária numa caixa de papelão. Ela levantou a cabeça e olhou nos olhos de Ethan. Mas eu não roubo. Eu não minto. Só estou com fome. E não quero me tornar uma daquelas pessoas que machucam os outros. Ethan conteve as lágrimas. Ele, o homem que não se abalava com nada, o investidor acostumado a decisões frias e relatórios trimestrais, estava devastado. Esta criança não pedia piedade. Ela personificava uma verdade brutal, simples e impactante. Ele respirou fundo e perguntou suavemente. Você tem família? Alguém para quem você possa ligar? Hope balançou a cabeça. Não, senhor. Só a mamãe. E ela está no céu agora. Sinto falta dela todos os dias. Silêncio. Ethan inclinou-se ligeiramente para frente, colocando a mão sobre a mesa entre eles. Ele não tocou na dela. Não queria apressá-la. Você não deveria ficar sozinha. Não assim. Hope olhou para ele, incerta.
Ela ainda não sabia que naquela noite, um jantar simples mudaria sua vida. Naquela noite, Ethan tomou uma decisão que mudaria 2 vidas. Não foi um impulso. Não foi caridade. Foi algo mais profundo. Um fato. Ethan Caldwell, um homem acostumado a decisões multimilionárias, contratos assinados em salas de espera de aeroportos e estratégias frias, tinha acabado de sentir um chamado interior que nenhuma planilha do Excel poderia ter previsto. Sentado no carro a caminho de casa, sem ter comparecido ao jantar de negócios, ele pegou o telefone e discou uma série de números que nunca pensou que usaria para esse propósito. Karen, preciso que você venha até minha casa. Hoje à noite. É urgente. E pessoal, seu advogado, Karen Maloney, especialista em direito de família, ficou surpresa com o tom incomum de sua cliente, suave, trêmulo, quase febril. Então ele ligou Miriam Lopes, uma assistente social conhecida por sua humanidade e eficiência, que ele conheceu em uma gala de caridade. Finalmente ele chamou um juiz, James Whitmore, um velho amigo, agora juiz-presidente do Tribunal de Família do Condado de King. Jim, preciso da sua ajuda. Ainda não sei o que estou fazendo, mas sei que preciso fazer. Hope, por sua vez, adormecera no banco de trás do carro. Seu corpinho estava encolhido, com uma toalha aquecida sobre as pernas, e ainda segurava um pedaço de pão na mão. Mesmo dormindo, ela o agarrava como se fosse um tesouro. Legalmente, acolher uma criança sem parentesco, quanto mais uma que tivesse sido abandonada, não era uma tarefa fácil. Tudo tinha que ser feito corretamente. Ethan concordou em se submeter a todas as avaliações necessárias: verificação de antecedentes, visitas domiciliares, entrevistas com psicólogos especializados, declarações de imposto de renda e consultas à Previdência Social. Ele abriu sua enorme casa no Capitólio. Mas não como um refúgio temporário. Como uma nova casa, ele transformou um quarto de hóspedes em um quarto de criança. Não um quarto de princesa rosa clichê. Não. Um quarto macio e iluminado com almofadas, bichinhos de pelúcia, livros e uma cama com lençóis estampados com estrelas. Esperança, a princípio, achei difícil de acreditar. Na primeira noite, ela ficou sentada na beira da cama por horas, sem ousar se enfiar debaixo dos lençóis nem tocar em nada. Ela não entendia a luz automática do banheiro. Ela se sobressaltava ao som da máquina de lavar. Ela não sabia usar uma escova de dentes elétrica e ainda assim escovava os dentes com o dedo. E todas as noites ela chorava. Silenciosamente. Enrolada sob o cobertor, sussurrando o nome da mãe. E mãe, eu não me esqueci de você, estou tentando ser forte. Mas Ethan estava lá. Não intrusivo. Não brutal. Apenas presente. Ele batia na porta do quarto dela todas as noites. Ele perguntava: quer que eu leia alguma coisa? Uma história, talvez? Às vezes ela dizia não. Às vezes ela dizia sim. Ele começou com contos clássicos. Depois, histórias ilustradas. Ela gostava especialmente daqueles com heroínas corajosas. Ela sempre perguntava: ela tem mãe? Gradualmente um vínculo estranho e forte entrelaçada entre eles. Ele não a estava forçando a nada, mas estava abrindo portas para ela, literal e figurativamente. Um dia, ela entrou timidamente em seu escritório enquanto ele lia. O que você está fazendo? Estou lendo um relatório de investimentos. Do que se trata? Ele fechou o arquivo. Você quer que eu lhe mostre como o dinheiro funciona? Naquele dia ele lhe mostrou como ler um índice de ações, como uma ação funciona e o que é uma fundação. Ela ouviu fascinada. E ela começou a desenhar novamente. Primeiro nos cantos de uma toalha de mesa. Depois em cadernos que Miriam lhe deu. Ela desenhou casas, estrelas, flores, mães e filhas de mãos dadas. E um homem grisalho. Muitas vezes de costas. Mas sempre lá. Ele entrou em uma escola particular bilíngue, onde inicialmente foi percebida como estranha, diferente. Mas sua maturidade impressionou os professores. Ela se destacou em literatura, leitura expressiva e escrita. Escrevia poemas. Poemas belíssimos. Todas as manhãs ele preparava uma lancheira para ela com um pequeno bilhete. Eu acredito em você. Sua mãe ficaria orgulhosa. Seja você mesmo. Já chega. Ela era apegada a pequenas coisas. Filho cachorro, um Golden Retriever chamado Milo, que ela levava para passear todas as noites. Filho urso de pelúcia que ela chamou de Angela em homenagem à sua mãe. Seu travesseiro favorito, que ela chamava de A Nuvem. E para Ethan, ela não o chamou de pai de imediato. Primeiro Sr. Caldwell. Depois Ethan. Um dia, enquanto ele a ajudava a escolher um vestido para a volta às aulas, ela olhou para cima e disse, quase num sussurro: eu tenho o direito de ligar para você, pai? Ethan sentiu lágrimas brotarem em seus olhos.
Ele conteve as lágrimas e simplesmente respondeu: "Você tem todo o direito do mundo, Hope." Foi naquele dia que ela tornou-se sua filha, não pelos papéis, mas pelo coração. 10 anos depois, no imenso salão cerimonial da Universidade de Yale, a atmosfera era solene e emocionante. Centenas de estudantes de beca preta e boné quadrado lotavam as fileiras, uma mistura vibrante de nervosismo, entusiasmo e orgulho. Pais, amigos, professores e a imprensa se reuniram para celebrar um momento único, a formatura. Sob os holofotes, no palco de madeira polida, uma jovem de traços marcantes fez sua entrada. Sua pele morena, luminosa sob as luzes, contrastava com o vestido preto, enquanto seus olhos, cheios de determinação e gratidão, perscrutavam a multidão. Essa mulher era a Esperança Caldwell, a criança que uma década antes, estava com frio ou com fome e timidamente perguntou: "Posso lavar a louça para uma refeição?" Aos 19 anos, Hope já era uma jovem adulta realizada, orgulhosa e inspiradora. Ela se aproximou do microfone com uma confiança serena, e a sala ficou em silêncio instantaneamente. Câmeras giravam, capturando cada palavra. "Vou te contar uma coisa que nunca esqueci. Uma noite eu estava com frio e fome, e pedi para lavar a louça para poder comer." Ela fez uma pausa, deixando o silêncio sublinhar suas palavras. Um homem estendeu a mão. Ele não me viu como um fardo, um desperdício ou apenas um problema a ser resolvido. Ele me viu como uma vida, uma pessoa. Um murmúrio de emoção percorreu a multidão. "Este homem me ensinou que a dignidade não está no que você tem, mas no que você dá aos outros. Ele me deu mais do que uma refeição. Ele me deu uma família, um futuro, amor incondicional. Obrigado, pai, Ethan Caldwell." Os olhos de Hope se encheram de lágrimas, mas sua voz permaneceu firme, cheia de respeito e carinho. Na multidão, na primeira fila, um senhor de cabelos grisalhos, vestindo um terno simples, mas elegante, enxugou discretamente uma lágrima. Ele não era mais o poderoso CEO de outrora. Havia vendido quase todas as suas ações na Investimentos Caldwell e Monroe para fundar uma organização humanitária, a Fundação Esperança para Dignidade e Abrigo. A fundação, que começou quando ele ajudou uma menina faminta, agora ajuda mais de 2.000 crianças desabrigadas a cada ano, fornecendo abrigo, educação, cuidado e esperança. A jornada foi imensa. Uma transformação inesperada. Ethan Caldwell nunca imaginou que seria pai aos 56 anos. Sua vida fora pontuada por reuniões, balanços, viagens de negócios e decisões estratégicas. Ele havia construído um império financeiro. Mas naquele dia, numa esquina, uma pequena voz mudou sua trajetória. "Posso lavar a louça para uma refeição?" Não era uma pergunta simples. Não foi um pedido de piedade. Foi um apelo ao amor. E este apelo, este convite à compaixão, teve transformado para sempre esse empresário implacável. Ele se tornou um pai, um mentor, um protetor. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não é medida em dólares, mas em atos de bondade. Naquela noite em Yale, quando Hope orgulhosamente ergueu seu diploma, foi também a celebração de uma vitória silenciosa, a de uma vida salva, de um destino mudado por um simples ato de humanidade.